estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje vamos trabalhar com medida de tempo. Eu sou a professora Carla. E eu sou a professora Flávia. Tudo bem, estudantes? Então agora vamos ver o que nós precisaremos para a aula de hoje? Para hoje, nós vamos precisar de um caderno para as anotações, lápis, borracha e uma folha de sulfite, que logo logo vamos ter um jogo. Então, um tempinho para vocês organizarem o material. Materiais prontos? Então agora vamos relembrar um pouquinho da aula anterior? Então, na aula anterior, nós fizemos um trava-línguas. Lembra que você também teve que tentar falar rapidinho esse trava-línguas? E ele era sobre o tempo. E depois que nós falamos um pouquinho sobre o tempo, nós fizemos uma mágica, onde nós precisávamos descobrir dia e mês de nascimento das pessoas. Lembram-se disso? E aí nós ensinamos a vocês também como fazer essa brincadeira com as pessoas aí na sua casa. Foi bem legal, não foi? Depois disso, nós vimos que poderíamos calcular, verificar a idade das pessoas ou o seu tempo de vida em anos, em meses ou em dias. E para isso, nós utilizamos diferentes estratégias de cálculo. Lembram-se? Usamos a reta numérica, usamos a malha quadriculada, fizemos algumas multiplicações. Lembram-se disso? Então, agora vamos retomar a nossa tarefa. Então, vocês deveriam responder duas questões aí com alguns itens. Então, vamos ao número 1. Desenhe em uma reta e marque nela os anos desde o seu nascimento até o ano em que estamos. Marque acontecimentos que foram relevantes na sua vida. Por exemplo, o ano que você entrou na escola, ou de repente um aniversário que você fez uma festa bem legal e você achou importante, ou até mesmo uma viagem que você fez. Então, aqui nós trouxemos um exemplo. Então, olha lá. Professora Flávia, vamos lá? Vamos O que lá. nossos estudantes poderiam ter marcado nesta reta numérica? Bom, nesse exemplo, o estudante nasceu em 2011, né? Ele poderia marcar o ano que entrou na escola, 2015. Poderia marcar, por exemplo, se tivesse um animal de estimação, o ano que ganhou esse animal de estimação. Isso. E o importante, estudantes, é que vocês podem ter feito a sua reta numérica de forma diferente, com marcações diferentes, na verdade. Tudo bem? Então, a gente espera que a sua reta numérica tenha bastante acontecimentos aí para que a sua professora possa verificar depois. Tudo bem? Agora vamos para o número 2. Então, número 2, responda. Primeira questão, quantos meses você já viveu? Professora Flávia, como o nosso estudante poderia ter feito isso? Bom, acredito que muitos de nossos estudantes tenham 10 anos. Então, eles podem multiplicar o ano que eles têm vezes 12, porque um ano tem 12 meses. Então, por exemplo, se o estudante tem 10 anos, 10 vezes 12, 120 meses. Tudo bem? E se você tem 9 anos ou de repente tem 11 anos, né, a operação que você fez é diferente, mas você vai levar para a escola para a sua professora verificar. Tudo bem? Então, agora vamos para a letra B. Quantos dias você já viveu, então?
Como que nós poderíamos fazer isso? Então, aí nós precisamos lembrar que um ano tem 365 dias. Então, nós precisamos multiplicar a nossa idade por 365. No caso do estudante que tem 10 anos, 365 vezes 10. Quem tem 10 anos encontrou 3.650 dias. Mas lembre-se, se você tem 9 anos, ou 11 ou 12, a sua multiplicação vai ser um pouquinho diferente. Tudo bem? Então, continuando. Letra C. Você já completou uma década de vida? Por quê? Quem tem 10 anos, professora Flávia, será que completou uma década? Quem tem 10 anos, sim, porque lembramos que uma década é formada por 10 anos. Então, quem tem 9 anos respondeu que ainda não, mas falta pouquinho, né? E quem tem mais que 10, pode ter 11, 12 anos, já completou também uma década. Então, cada um confere aí no seu caderno direitinho suas respostas. Tudo bem? E agora é a hora de irmos para a nossa história. Então, a história de hoje se chama Adivinha Quanto Eu Te Amo. Qual é o autor, professora Flávia? Então, essa história quem escreveu foi Sam McBride e a ilustração é de Anita Geran. E a tradução para a língua portuguesa foi feita por Fernando Nuno. Então, vamos à nossa história? Vamos lá! Era hora de ir para a cama. E o coelho se agarrou firme nas longas orelhas do coelho pai. Ele queria ter certeza de que o coelho pai estava ouvindo. Adivinha quanto eu te amo, disse ele. Ah, acho que isso eu não consigo adivinhar, respondeu o coelho pai. Tudo isso, disse o coelhinho, esticando os braços o mais que podia. Só que o coelho pai tinha os braços mais compridos e disse: E eu te amo tudo isto. Isso é um bocado, pensou o coelhinho. Eu te amo toda a minha altura, disse o coelhinho. E eu te amo toda a minha altura, disse o coelho pai. Puxa, isso é bem alto, pensou o coelhinho. Eu queria ter braços compridos assim. Então, o coelhinho teve uma boa ideia. Ele se virou de ponta cabeça, apoiando as patinhas na árvore. Eu te amo até as pontas dos dedos dos meus pés. E eu te amo até as pontas dos dedos dos teus pés, disse o coelho pai, balançando o filho no ar. E eu te amo à altura do meu pulo, riu o coelhinho saltando, para lá e para cá. E eu te amo à altura do meu pulo, riu também o coelho pai, e saltou tão alto que suas orelhas tocaram os galhos da árvore. Isso que é saltar, pensou o coelhinho. Bem que eu gostaria de pular assim. Eu te amo toda a estradinha daqui até o rio, gritou o coelhinho. Eu te amo até depois do rio, até as colinas, disse o coelho pai. É uma bela distância, pensou o coelhinho. Ele estava sonolento demais para continuar pensando. Então ele olhou para além das copas das árvores, para a imensa escuridão da noite. Nada podia ser maior que o céu. Eu te amo até a lua, disse ele e fechou os olhos. Puxa, isso é longe, disse o coelho pai. Longe mesmo. O coelho pai deitou o coelhinho na sua caminha de folhas e então se inclinou para lhe dar um beijo de boa noite. Depois, deitou-se ao lado do filho e sussurrou sorrindo. Eu te amo até a lua, ida e volta. Às vezes, quando amamos muito alguém, mas muito mesmo, ficamos desejando achar um jeito de mostrar
quanto os nossos sentimentos são grandes. Mas o coelhinho e o coelho pai vão acabar descobrindo: o amor não é uma coisa assim tão fácil de medir. E então, o que vocês acharam da nossa história? Professora Flávia, eu achei muito linda essa história. E você? Linda mesmo, essa tentativa de demonstrar o tamanho do amor. E será que a gente consegue demonstrar quanto a gente ama alguém? Será que é fácil de medir o nosso amor, professora? É difícil medir, mas a gente pode demonstrar o amor por atitudes, pelo carinho, pela atenção. Isso. E agora, pensando na nossa história, no final, o coelho pai e o coelhinho acharam uma forma de medir o tamanho do amor de um pelo outro? Eles fizeram várias tentativas, né? Buscando sempre algo ainda maior. Mas é muito difícil. O amor é uma coisa que não tem como nós medirmos. Mas existem outras coisas que nós podemos medir, não é mesmo? Então, vamos pensar um pouquinho? É fácil medir o amor? Nós já vimos que não, né? Mas o que nós podemos medir, professora Flávia? Nós podemos medir a nossa altura, por exemplo. Isso mesmo. Professora Flávia, será que você é mais alta que eu? Ou será que eu sou mais alta? Eu tenho 1,58 m. E você, professora? E ganhei por pouquinho, professora. Eu tenho 1,59 m. Então, olha lá, nós podemos comparar as nossas alturas. Isso é uma forma de medir. Mas o que será que de fato é medir? Vamos pensar um pouquinho? Nós trouxemos para vocês uma explicação do que é medir para que a gente possa pensar. Então, olha lá. Medir é o ato de comparar a quantidade de uma grandeza qualquer com outra quantidade da mesma grandeza, que se escolhe como unidade, a unidade de medida. Então, eu e a professora Flávia comparamos as nossas alturas, mas na mesma unidade de medida. Qual era essa unidade de medida, professora? Nós comparamos com o metro e o centímetro, que são as medidas de comprimento. E aí, após compararmos, nós descobrimos que eu sou um pouquinho menor que a professora Flávia, na altura, não é mesmo? E então, o resultado de uma medição é expressa por um número seguido da unidade de medida que se empregou para realizar a medição. Eu tenho 53, professora Carla. 53 o que, professora Flávia? Faltou a unidade de medida. Eu tenho 53 quilogramas. Então, vejam como é muito importante que a gente informe qual é a unidade de medida. Porque se ela me falar 53, será que poderia ser o quê? 53 quilogramas, mas também poderia ser 53 anos. Né? Então, são várias as unidades de medida. E nós já estudamos muitas esse ano, né, professora Flávia? Nós já estudamos, por exemplo, as medidas de massa, as medidas de comprimento, as medidas de capacidade, de temperatura e a de tempo. Então, vamos pensar um pouquinho mais na unidade de tempo? Então, quais são as unidades de medida de tempo que nós já estudamos, professora? Será que eu vou lembrar? Vou pensar um pouquinho. E vocês também. Vamos pensar um pouquinho? Então, quais as unidades de medida de tempo que já estudamos durante este ano? Então, agora é o momento que você vai colocar a data de hoje, o tema da nossa aula, que é medida de tempo, e vai tentar responder essa pergunta. Lembrem-se, pensem o que nós já estudamos nas aulas anteriores. Um tempinho para vocês.
Então, vocês conseguiram relembrar algumas medidas de tempo? Eu vou colocar aqui as que nós lembramos. Então, olha lá. A primeira que eu lembrei foram os segundos. Sabe por quê? Porque 60 segundos formam 1 minuto. E depois, 60 minutos formam 1 hora. Professora Flávia, que mais? Ah, eu lembrei do dia, porque 24 horas formam um dia. 7 dias forma uma semana. E 4 semanas formam um mês. Isso. E depois, se a gente pensar mais um pouquinho, 12 meses formam um ano. Depois, 10 anos, teremos a década. E se eu tiver 100 anos, teremos o século. Mas você pode ter colocado mais algumas aí. Por exemplo, o bimestre, o trimestre. Né? E se eu tiver 1000 anos, professora? Não sei, mas isso nós vamos tentar descobrir depois. Então, agora, nós vamos fazer um jogo, o jogo das cartelas. Para esse jogo, nós temos o número de jogadores. Quantos serão, professora? Podemos jogar com a turma toda. Isso. E o material, o que nós precisamos, professora Flávia? Nós precisamos de uma cartela para cada jogador e fichas a serem sorteadas. E agora vamos ver como jogar. O professor vai sortear uma ficha primeiramente. Depois, o estudante que tem a expressão com o mesmo significado da ficha sorteada marca um X na sua cartela. Ganha quem completar a cartela por primeiro. Então, agora, nós vamos montar as nossas cartelas. Nós aqui e você aí. Então, preste bastante atenção. Eu vou mostrar para vocês como começar essa cartela. Então, primeira coisa, pegue a sua folha de papel sulfite. Se você não tiver, pode ser uma outra folha que um dos lados esteja em branco, porque você vai precisar escrever. Tudo bem? Então, olha lá. Com a folha em mãos, o que nós vamos fazer? Primeiro, vocês vão dobrar ao meio, como está aqui no slide, ó. Vai dobrar lá no meio e fazer a dobra. Então, professora Flávia, o que nosso estudante deve fazer? Então, peguei minha folha, eu vou dobrar, juntar as pontas, dobrar ao meio e vou fazer essa marcação aqui. Dobrei uma vez ao meio. Tudo bem? Então, nossa folha está dobrada apenas ao meio no momento. Depois, olha lá, ela ficou dobrada ao meio, você vai novamente dobrar ao meio. Então, professora Flávia, como fica agora? Agora eu vou dobrar assim. Vou juntar as duas pontas e vou fazer a marcação do outro lado. Dobrei pela segunda vez. E depois que dobrou pela segunda vez, novamente você vai dobrar. Olha lá. Então, vou dobrar mais uma vez e vou fazer a marcação aqui. Então, dobramos 3 vezes a folha. Olha lá. E agora que a nossa folha já está bem dobradinha, nós vamos abrir essa folha. E olha como é que ela vai ficar, ó. Quando nós abrimos, ela vai ficar com as marcações na folha. Então, professora Flávia, vamos ver essas marcações? Vamos ver se deu certo? Ó, ela ficou com as marcações e agora eu tenho 8 partes. Nós temos 8 partes na folha. Se eu pegar, vamos pensar só um pouquinho. Se eu pegar só uma partezinha, professora Flávia, que fração será que eu uso? Bom, eu vou pegar uma parte de uma folha que foi dividida em 8 partes. Então, eu vou ter 1/8. Mas isso é só para a gente relembrar, né, professora? Então, agora, nós vamos pegar a folha e vamos marcar com a régua os traços, só para que a nossa folha fique dividida. Então, professora Flávia, vamos fazer a marcação? Vamos. Olha lá.
Com a régua, quem não tiver régua pode tentar fazer bem devagar para que fique quase reto. Mas o legal é se você tem régua, fazer com a régua. Vai ficar bem certinha a sua cartela. E o importante é que você verifique se a sua cartela tem, de fato, 8 espaços. Olha lá. Assim. Após marcado, olha lá, a sua cartela vai ficar como a professora Flávia está mostrando. E aí, então, nós temos uma nova fase. Olha lá. Você vai ter que escolher, entre essas 13 expressões que nós colocamos na tela, você vai escolher 8 e vai colocar uma expressão em cada parte da sua folha. Então, a sua cartela vai ser preenchida com 8 expressões das 13 que estão no quadro. Enquanto você faz isso, nós também vamos preparar uma cartela para mim e uma cartela para a professora Flávia. Então, um tempinho para você preparar a sua aí também. Então, estudantes, cartela feita? Vamos ver aqui um exemplo de cartela agora? Olhe lá, para esta cartela aqui, nós escolhemos um ano, um dia, um mês, meia hora, uma semana, um século e uma década. E sobraram algumas expressões. Aí na sua casa também deve ter sobrado algumas. E olha só, eu e a professora Flávia também fizemos as nossas, para que nós possamos jogar. Agora, vamos ver um exemplo de como jogar? Por exemplo, utilizando a nossa cartela que foi feita. Se a professora Flávia, por exemplo, disser, olha lá, 12 meses, eu preciso procurar na minha cartela. Será que nesta cartela tem? Professora Flávia, tem? Ah, tem um ano. Olha lá. Um ano é igual a 12 meses. Isso. E aí eu vou marcar o que é equivalente ao que a professora sorteou. Vamos ver mais um exemplo? Se disser 2 meses, será que existe nessa cartela algo equivalente a 2 meses? Ah, 2 meses é um bimestre. E nesta cartela não tem. Não temos. Então, mais um. Olha lá, 7 dias. Será que tem uma expressão que seja equivalente a 7 dias? Nesta tem uma semana. E assim nós iremos marcando, tudo bem? Então, olha lá, nós já trouxemos as expressões que vocês copiaram, já está aqui no Flip para que a gente possa jogar. E aí, a professora Flávia vai sortear as expressões que estão viradinhas aqui na mesa, para que a gente possa marcar nas nossas cartelas. Então, eu e a professora Flávia também vamos jogar. Ganha
quem completar primeiro as expressões que estão na cartela. Então, quando você completar aí em casa, você vai dizer completo, completo. Nós não poderemos ouvir, mas você vai ter completado. E aqui, eu e a professora Flávia também faremos isso. Nós vamos ver quem tem mais sorte. Eu acho que sou eu. Então, vamos lá. Então, agora, vamos jogar. Professora Flávia, sorteie uma expressão. Então, vamos lá. A primeira, 60 minutos. O que equivale a 60 minutos? 1 hora. Então, olha lá, professora Flávia colocou lá e eu vou procurar aqui. Eu não tenho 1 hora na minha cartela, então eu não posso marcar. Ah, eu tenho, já comecei com sorte. Sortuda ela, né? Então, vamos para a próxima, que eu acho que eu vou virar esse jogo. Vamos lá. 12 meses. 12 meses é equivalente a 1 ano, eu tenho! Olha lá, marquei em minha cartela. Primeira expressão da minha cartela. Eu também tenho. Mas a professora Flávia também tinha. Vamos para a próxima. Vamos lá? 12 horas. 12 horas. O que será que é 12 horas? Meio-dia. Metade do dia. Então, é meio-dia. São 12 horas. Eu vou procurar aqui, mas eu não tenho na minha cartela. Eu tenho essa Olha lá. também. Muito sortuda essa professora Flávia. Hoje é Vamos meu lá, dia. professora. Vamos lá? 10 anos. 10 anos. O que seria equivalente a 10 anos? Seria 1 década. Veja lá se você tem na sua cartela. Olha lá, consegui, eu tenho na minha. Professora Flávia, tomara que ela não tenha. Esse eu não tenho. Ah, olha lá. Então já vi vantagem para mim. Vamos para a próxima. Vamos lá. 100 anos. 100 anos equivale a... Ouvi lá, 1 século. Muito bem. Então, quem tem 1 século na sua cartela, marque. Porque eu não tenho. Eu tenho. Olha lá. Hoje é meu dia. A professora Flávia está com muita sorte. Vamos lá. O próximo, 30 dias. 30 dias equivale a 1 mês. Mas lembrando que nesse caso, eu já falei aqui na aula, é o mês comercial, aquele que a gente usa para cálculos. Porque durante o ano, a gente sabe que os meses podem variar, 28 ou 29 lá em fevereiro, e alguns meses podem ter 30 ou 31. Mas como é um mês que nós estamos usando aqui no jogo, a gente vai considerar os 30 dias. Então, quem tem 1 mês, marca lá na sua cartela. E eu tinha. Eu também. Ai, a professora Flávia está com muita sorte. Próximo, 30 minutos. 30 minutos. O que será que equivale aqui? 30 minutos é a mesma coisa que meia hora. Então, marque lá se você tem meia hora. Na minha cartela tem. Vamos ver. Professora Flávia, você tem? Esse eu não tenho. Olha lá. Marquei antes que ela. Então, vamos lá. Próximo. 7 dias. 7 dias é o mesmo que 1 semana. Então, quem tem 1 semana na cartela, marque, porque eu não tenho. Essa também não tenho. Ah, olha lá. Então, eu ainda tenho chance. Vamos lá, professora Flávia. 6 meses. 6 meses é o mesmo que 1 semestre. E essa eu tenho. Olha lá. Então, quem tem 1 semestre na cartela, marque. Professora Flávia, você tinha 1 semestre? Também não. Então, acho que nós vamos empatar daqui a pouquinho. Olha lá. O próximo, 60 segundos. 60 segundos. Lembram-se que eu falei lá no meio da aula? 60 segundos é o mesmo que 1 minuto. Então, quem tem 1 minuto, marque. Mas eu não tenho. Esse eu tenho. Próximo, faltam só 3 fichas. Nossa, e faltam 3 para eu marcar, hein? 3 meses. 3 meses é a mesma coisa que 1 trimestre. Então, quem tem trimestre, marque sua cartela. Eu já marquei. Eu não tenho. Então, vamos lá. O próximo, 2 meses. 2 meses é a mesma coisa que 1 bimestre. Então, quem tem, marque na sua cartela. E eu tinha. Eu também. E agora acho que empatamos. Falta professora. um para eu Qual completar. será que falta? Último. Eu acho que os estudantes já ganharam da gente. Acho que sim. 24 horas. 24 horas é a mesma coisa que um dia. Eu e a professora Flávia
Empatamos. Estamos na última ficha. Olha lá, marcamos juntas. Então, esse jogo foi empate. Mas eu tenho certeza que os estudantes ganharam de nós. Eu também acho. Eles tiveram mais sorte que nós. Então, gostaram do jogo? Agora vamos pensar mais um pouquinho sobre medida de tempo? Então, agora que nós vimos várias expressões e as suas equivalências, olha lá para vocês pensarem. Na frase abaixo, substitua as expressões sublinhadas por outras que tenham o mesmo significado, que é parecido com o que nós acabamos de fazer no jogo. Então, vamos ver a frase? Professora Flávia, você pode ler para nós? Sim. Antônio Parisi, morador de Avaré, São Paulo, completou 100 anos de vida. Trabalhou por mais de 60 anos como alfaiate e juiz de cartório. Então, agora é com vocês. Vocês devem substituir nesta frase as duas expressões que estão sublinhadas ali, 100 anos e 60 anos. Então, pensem lá e só lembrem-se que só precisa copiar a frase, já trocando os significados pelo que você pensou. Tudo bem? Então, um tempinho para vocês. Então, vocês conseguiram se lembrar do jogo que nós fizemos? Como será que ficou sua frase? Vou dar uma dica. 1 século é a mesma coisa que 100 anos. E uma década é a mesma coisa que 10 anos. Mas, professora Flávia, ali não dizia 10 anos, são 60 anos. Como será que eu vou fazer? Bom, se uma década são 10 anos, 6 décadas, 60 anos. Isso, então vamos ver como é que ficou? Então, olha lá. Nós temos ali a frase que você deveria ler e depois trocar. Então, como fica, professora Flávia, depois que a gente troca? Então, vai ficar assim. Antônio Parisi, morador de Avaré, São Paulo, completou 1 século de vida. Trabalhou por mais de 6 décadas como alfaiate e juiz de cartório. Tudo bem? Então, vamos para a próxima atividade? Olha lá. Faltam 31 dias para o aniversário de João. Quantas semanas completas faltam para o aniversário dele? Então, olhando neste calendário, esse calendário é de um mês qualquer que nós escolhemos. Olhando neste calendário, quantas semanas completas faltam para o aniversário dele? Então, um tempinho para vocês pensarem.
E então, estudantes, pensaram aí direitinho? Vou dar uma dica para vocês. Então, olha lá. Uma semana são 7 dias. Então, quantas semanas completas faltam para o aniversário dele? Professora Flávia, o que você acha? Vamos lá, com essa dica agora ficou fácil. Uma semana, 7 dias. Mais 7 dias, que dá 14, são 2 semanas. Mais 7 dias, 3 semanas. E mais 7 dias, 4 semanas. Aqui nós temos 3 dias, ele não completa uma semana. Então, faltam 4 semanas completas para o aniversário do João. Isso mesmo. E aí, não se esqueçam de registrar a resposta. É bem importante lá quando você faz a sua atividade. Então, a resposta seria: faltam 4 semanas completas. Então, registre lá. E vamos para mais uma atividade. Fábio e Ricardo fizeram uma viagem de ônibus que demorou 72 horas. Podemos dizer que a viagem demorou. Quanto será que é isso, professora Flávia? Será que é uma semana? Vamos. Será que é um mês? Ou será que são 2 dias ou 3 dias? Então, na tela aí nós temos algumas dicas. Lembrem-se, quando nós temos algumas opções, nós deveremos analisá-las. Então, olha lá. Um mês são 30 dias. Então, já não é a nossa opção. Ele quer só 72 horas. E uma semana, professora Flávia? Bom, nós já vimos que uma semana são 7 dias. Então, não pode ser a letra A. Também não. Um dia só tem 24 horas. Ali nem tem essa opção. Mas a gente pode pensar, por exemplo, que 2 dias, então, são 48 horas. Pode ser 2 dias, professora? Bom, ainda não. Então, vamos pensar em 3 dias? E olha lá, 3 dias, se nós fizermos 24 mais 24 e mais 24, teremos as 72 horas. Então, a nossa resposta são 3 dias. Tudo bem? Agora nós vamos para a nossa tarefa. Você está com ela aí na tela, então um tempinho para você copiá-la.
tarefa copiada, estudantes. Agora é o nosso momento de testar os conhecimentos. Professora Flávia, você está pronta? Prontíssima. Então vamos para o nosso quiz. Olha lá. Primeira pergunta. O título da história de hoje é: Adivinha quanto eu te vejo? Adivinha quando eu te chamo? Adivinha quanto eu te pergunto? Eu perguntei bastante hoje, né? Hoje perguntou bastante. Ou adivinha quanto eu te amo? Ah, essa é fácil, dos coelhinhos. Adivinha quanto eu te amo? Uma história bem linda, né? Então vamos para a nossa segunda pergunta. O jogo de hoje era sobre medida de comprimento, de tempo, de massa ou de temperatura? Uma dica para você, professora Flávia. Do que era o nosso jogo? Ah, com a dica ficou fácil. Medidas de tempo. Isso mesmo. Então agora vamos para a nossa terceira pergunta. Sabendo que uma década são 10 anos, quantos anos há em uma década e meia? E agora eu vou dar uma ajudinha para a gente pensar. Então, olha lá. Pegando a nossa reta numérica. 10 anos. Meia década são 5 anos, porque eu dividi na metade. Só que eu quero saber uma década e meia. Quanto tempo será que é, professora Flávia? Ah, agora com a dica ficou fácil. 10 mais 5, 15. Então, letra B, 15 anos. Isso mesmo. E agora a nossa última perguntinha. Quantos meses tem um trimestre, professora Flávia? Ah, palavrinha trimestre já me ajudou. Letra C, 3 meses. Isso mesmo. Então, para hoje é só. Até a próxima aula. Um forte abraço para vocês. Tchau. Tchau, estudantes. Até a próxima aula.